Olá, primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Jennifer. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios sobre reflexão total. Pessoal, nessa aula específica, o que nós vamos fazer? Eu vou responder o exercício 1 em classe da página 179. O exercício 2 e 3, eles são muito extensos, então eu vou resolvê-los quando a gente retornar. Hoje eu vou passar alguns outros exercícios mostrando como esse assunto pode cair nos vestibulares. Então, abram as suas apostilas na página 179 das aulas 13 e 14, o fenômeno da reflexão total. Então, vocês vão ver que o primeiro exercício ele é sobre um assunto que eu já comentei com vocês no vídeo passado, que é o feixe de luz que está passando numa fibra ótica. Então ele fala um pouquinho sobre a descoberta da fibra e ele fala exatamente que a fibra ótica ela vai ser um tubo de vidro. Ele tem um índice de refração maior do que a casca que vai recobri-la. Além disso, pode ter mais uma camada protetora. Tá? Então, como o índice de refração é maior no vidro, lembrando que quando passa de um meio com maior índice para um meio de menor índice, a gente pode ter o fenômeno da reflexão total ali. Isso vai depender do ângulo de incidência da luz. Aí ele fala o seguinte: considere a situação em que esse feixe ele incidiu ali, ele penetrou no núcleo da fibra perpendicular à seção transversal. Então, observa, quando eu falo perpendicular à secção transversal, ele está perpendicular aqui, ó, forma o ângulo de 90 graus. Porém, essa fibra, ela não é retinha o tempo todo, né? Essa luz vai fazendo algumas curvas ali, vai acabar fazendo algumas curvas. Então, ele incide e ele vai sofrer a reflexão total ali. Aí ele fala que ele vai atingir esse ponto A, e esse índice de refração é 2, e a casca tem um índice de refração 1,73, ou seja, ele está no meio com índice de refração maior, e a parte de fora tem um índice de refração menor. Ele pergunta qual vai ser o valor do ângulo de incidência em que esse raio está submetido ali, para que a gente tenha essa reflexão total. Eu coloquei a minha fórmula aqui, seno de L vai ser igual ao N menor, o menor é o da casca, 1,73, sobre o N maior, que é o do núcleo, que é 2. Então, eu coloquei aqui que o seno de L é 1,73 dividido por 2. Pessoal, esse 1,73, ele é a mesma coisa que raiz de 3. Eu comentei isso quando eu falei lá na refração, que eu falei do índice de refração da água. Então, eu tenho que o seno do L é raiz de 3 sobre 2. Se a gente olhar a nossa tabelinha aqui, raiz de 3 sobre 2 é o valor do seno de 60 graus. Então, o ângulo limite é 60 graus. Então, quando ele incidir além desse ângulo ali, tem que ser maior que 60. Tranquilo até aí? No exercício 2, ele mostra um arranjo experimental aqui. Eu tenho uma fonte de luz no fundo desse vaso e ele vai atingir a superfície. Considerando este ângulo que está mostrando aqui como o nosso ângulo limite, qual vai ser o raio emergente? Lembrando que, se ele vai incidir com um ângulo menor que o limite, ele vai refratar. Se ele sai com o ângulo limite, se ele incide com o ângulo limite, ele vai sair rasante, tangenciando o meio. E se ele incide com um ângulo maior que o limite, ele vai ter uma reflexão total. Já que ele está incidindo como o ângulo limite, ele vai sair aqui, ó, rasante ao meio. Alternativa A vai ser o nosso raio número 4. No terceiro exercício, ele vai falar sobre miragens. Quando a gente tem uma miragem, a gente tem ali o efeito da reflexão total. Ou seja, a reflexão da luz do céu por uma camada de ar quente que está próximo ao solo. Geralmente isso vai acontecer num dia muito quente, né? Próximo ao asfalto vai ficar bem quente, o ar mais quente ali vai fazer essa reflexão.
Então, quando essa camada de ar próximo do solo é aquecida, o seu índice de refração vai ser menor. Então, eu tenho aqui que o N do 1, que é o ar frio, ele já deu o valor, já destaquei para vocês, é 1,010. E ele está incidindo aqui, eu tenho o seno de 84, o exercício já deu o valor. E ele pergunta qual deve ser o valor máximo do N, ou seja, eu quero saber o valor máximo desse índice de refração aqui, para que a gente consiga ver essa miragem. E depois ele pergunta em qual dessas duas camadas a velocidade da luz é maior. Então vamos lá. Para que a miragem seja vista, o ângulo limite vai ter que ser maior que esse 84 que ele já mostrou aqui. Então, seno de L, coloquei a nossa fórmula, N do menor sobre o N do maior. Então, observem, o N menor vai ser o ar quente e o N maior vai ser o ar frio. Ele já deu o valor do seno de 84, 0,995, desculpa, gente. O N2 é o que eu quero descobrir, substituir aqui o valor do N1. O N1 estava dividindo, passei para o outro lado multiplicando, então eu tenho que o valor do N2 é 1,005. Observem que o valor do N2 é menor que o valor do N1. Lembra que eu falei que para que ocorra a reflexão total, ele tem que passar do meio, ele tem que estar vindo do meio mais refringente para o menos refringente. E depende do ângulo de incidência ali. Tanto que quando você vê uma miragem, às vezes você se aproxima e você não vai enxergar mais aquela miragem. Por quê? Porque o ângulo de incidência ali da luz está diferente. E ele pergunta em qual das camadas a velocidade da luz é maior. Observando aqui, e eu já falei que o meio menos refringente é o que ele tem a maior velocidade. Então, o meio que eu tenho o menor índice de refringência aqui é o meio 2, é o meio do ar quente, tá? Então, ele vai ter a maior velocidade da luz ali. O nosso último exercício, ele fala o seguinte, que eu tenho um raio de luz monocromática, ele se propaga em um meio de índice de refração 2. Então, isso aqui já é um valor. E ele atinge a superfície que separa esse meio do ar. Então, eu já tenho outro valor aqui, ó, índice de refração 1. Esse raio luminoso vai passar para o ar se o seu ângulo de incidência nessa superfície for. Então, observem, eu tenho que determinar aqui o meu ângulo limite. Então, coloquei aqui nossa fórmula, seno de L vai ser igual ao N menor sobre o N maior. O N menor aqui eu tenho que é o valor do índice de refração no ar, que é 1. E o N maior, o índice de refração é 2. Então, eu tenho que o seno de L é meio e L vale 30 graus. Olha aqui na nossa tabela, seno de 30 vale meio. Ou seja, pessoal, para ela passar para o ar, esse ângulo de incidência tem que ser menor que 30. Já que 30 é o meu ângulo limite, pessoal. 30 é o meu ângulo limite, eu já falei para vocês. Se incidir com menos que 30, vai sofrer refração. Se incidir, então, com 30, ele vai sair rasante. Agora, se exceder esse ângulo limite, ele vai sofrer reflexão total. Nesse caso, ele não pergunta de reflexão total, ele pergunta para ele passar para o ar. Então, alternativa C, menor que 30. Dúvidas? Vocês enviem para o e-mail. Tchau, pessoal!